Alguém queria um espetáculo, e o espetáculo começou. Nada diz "bem-vindo à casa, querida", como encontrar um preservativo usado na cama às 3 da manhã. Mas lá estava ele, pegajoso e acusador, pressionado na minha palma como o pior aperto de mão do mundo, quando me estendi para beijar minha esposa adormecida. Laia não estava lá, claro, apenas o bilhete dela na mesinha de cabeceira. Você esqueceu de devolver isto ao seu namorado. Meu nome é Jack Kingsley e eu costumava ser alguém. Não alguém de primeira linha, entenda, mas como o cara que interpretava o melhor amigo piadista em uma sitcom cancelada após 2 temporadas. Hoje em dia, Vicente apresenta o programa matinal da WKRP-FM em Massachusetts. É uma longa queda de Hollywood, mas pelo menos o trajeto é mais curto. Sentei-me em nossa casa reformada, em estilo meados do século, encarando aquela acusação de látex. Meu cérebro ciclando pelas 5 fases do luto, em velocidade máxima. A negação durou cerca de 2 segundos. A raiva tomou conta quando notei que a almofada de Laia estava completamente seca. Sem manchas de rímel, sem lágrimas, nada. Ela planejou essa pequena surpresa de boas-vindas. Deveria ter ficado com as sitcoms, murmurei para mim mesmo. Menos drama. O quarto parecia uma página de revista, tudo perfeitamente arrumado, exceto pela traição do tamanho de um elefante na minha mão. Nossa foto de casamento sorria para mim da cômoda, cheia de dentes e mentiras. 10 anos de casamento, e é assim que ela me diz que acabou, com um preservativo usado e um bilhete que não passaria em uma aula de escrita criativa do ensino médio. Tropecei até a cozinha, minha mente girando. A cafeteira piscava 3h17 da manhã em dígitos vermelhos acusadores. Lá fora, a luz da varanda do nosso vizinho Stanley acendeu. O homem tinha radar para drama. Provavelmente sentiu a implosão conjugal a 3 casas de distância. Minhas mãos tremiam enquanto eu servia uísque em uma caneca de café. A coisa boa. A garrafa que Laia me comprou de aniversário com a inscrição "Para meu protagonista". A ironia não me escapou. Aparentemente eu tinha sido rebaixado a coadjuvante no meu próprio casamento. A casa parecia diferente agora, como um set de filmagem depois que as câmeras pararam de rolar. Toda fachada, sem substância. Vagava por cômodos que de repente pareciam estranhos, procurando por pistas que eu tinha sido estúpido ou confiante demais para notar antes. No escritório de Laia, seu reino de relações públicas, onde ela inventava mentiras corporativas para viver. Encontrei o laptop dela aberto, protegido por senha naturalmente. Mas Laia não era tão esperta quanto pensava. A senha dela ainda era "Jack, meu amor", 123. A mulher que acabou de me entregar um preservativo como um cartão de visita não se deu ao trabalho de mudar a senha. O e-mail dela era uma mina de ouro de traição. Mensagens para da irmã. Jack é tão sem noção que é quase triste. Mensagens de texto para da melhor amiga dela, Megan. O sexo é incrível. Finalmente encontrei um homem de verdade. E então a arma fumegante. Um fio com alguém chamado Derek Monroe. Derek. Até o nome dele soava como um anúncio de perfume. As mensagens remontavam a meses. Relatos detalhados de seus encontros, planos para fins de semana quando eu supostamente estava na estrada para shows de comédia que mal pagavam a gasolina. Eles estavam rindo de mim. O ator decadente, patético demais para ver a performance digna de Oscar da esposa como a cônjuge fiel. Uma mensagem fez meu sangue gelar. Jack está desconfiado. Hora da opção nuclear. Deixe o presente que discutimos. Faça doer. O presente. O preservativo. Isso não foi paixão ou impulso. Foi crueldade calculada, projetada para humilhação máxima. Provavelmente riram depois, imaginando minha cara quando encontrasse o presentinho deles. Rolei mais fundo, encontrando seu endereço de Derek, seu perfil no LinkedIn,
ostentando sua startup de tecnologia, seu Instagram cheio de selfies na academia e citações motivacionais sobre vencer na vida. Ele parecia exatamente o que o elenco central pediria para o Tech Bro, arrogante número 3. Mandíbula quadrada, dentes perfeitos, o tipo de cara que roubaria sua esposa e depois postaria sobre isso nas redes sociais. Mas a verdadeira facada veio nas mensagens de Laia para a mãe dela. A carreira de Jack acabou. Derek tem dinheiro de verdade, perspectivas reais. Eu mereço mais do que um ator fracassado que conta piadas para caminhoneiros no rádio AM. Eu mereço mais. 10 anos de casamento e eu merecia mais. Eu a apoiei na pós-graduação, celebrei cada promoção, segurei o cabelo dela durante intoxicações alimentares e eu merecia mais. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Laia. Espero que tenha encontrado meu bilhete. Precisamos conversar amanhã. Ficarei na casa da Megan hoje à noite. Claro! Ela provavelmente estava nos braços de Derek agora, celebrando sua bem-sucedida campanha de guerra psicológica. Fiquei encarando aquela mensagem por um longo momento. Depois rolei pelos meus contatos até encontrar o nome que precisava. Tony Russo, meu antigo dublê de ação do programa, o único cara nesta cidade que me conhecia antes de eu me tornar um radialista local, em decepção pública. O telefone tocou 3 vezes antes da voz rouca de Tony atender. Jack, Jesus, são 3h30 da manhã. Alguém melhor estar morto. Ainda não, eu disse, surpreso com a calma com que soei. Mas preciso de você esta noite. Traga o pé de cabra. O pé de cabra? Jack? Que diabos? Não para ela, eu interrompi. Pro carro dele. Silêncio do outro lado. Então estarei aí em 20 minutos. Desliguei e caminhei até a janela do meu quarto, olhando para a rua suburbana tranquila, onde nada emocionante jamais acontecia. A luz de Stanley ainda estava acesa. O homem provavelmente estava com o ouvido colado em um copo contra a nossa parede compartilhada. Bem, Stanley estava prestes a ter o show de sua vida. Abri meu armário e peguei as roupas pretas que usava para os ocasionais trabalhos de teatro local. Shakespeare em teatro de jantar para públicos que confundiam Hamlet com Omelete. Hoje à noite, elas teriam um propósito diferente. Enquanto trocava de roupa, peguei meu reflexo no espelho. 43 anos, grisalho nas têmporas, linhas de expressão que haviam valido a pena quando eu tinha algo para rir. Não mais material de protagonista, mas não pronto para sua sucata ainda. Laia queria drama. Ela estava prestes a ter uma aula magna de um profissional. 20 minutos depois, o caminhão de Tony roncou em minha entrada. Ele desligou o motor e saiu, parecendo uma mistura de segurança de boate e professor de filosofia, 1,88 m, construído como um muro de tijolos, mas com olhos que não perdiam nada. Então, ele disse, levantando um pé de cabra da caçamba do caminhão. Vamos finalmente fazer isso. Fazer o quê? Aquilo que deveríamos ter feito no ensino médio quando Billy Kowalski roubou sua namorada. Aquilo que deveríamos ter feito quando aquele diretor te tirou do papel no cinema. Aquilo que deveríamos ter feito toda vez que alguém te tratou como lixo porque você é muito legal para revidar. Olhei para meu amigo mais antigo. Esse homem que literalmente levou socos por mim quando as câmeras rolavam. E senti algo mudar dentro de mim. Por anos, eu fui o cara legal, o marido compreensivo, o profissional que aceitava a rejeição com um sorriso e uma piada autodepreciativa. Hoje à noite, o cara legal estava de folga. O endereço dele é 412 Harborview, eu disse, subindo no banco do passageiro. E Tony? Sim, desta vez não vamos segurar os socos. Enquanto dirigíamos pelas ruas vazias em direção ao condomínio de luxo de Derek Monroe, senti algo que não experimentava há anos. A emoção de ser o protagonista da minha própria história, em vez da alívio cômico na história de outra pessoa. Atrás de nós, a luz da varanda de Stanley finalmente se apagou.
O show estava apenas começando. Derek Monroe morava no Harborview Towers, o tipo de monumento de vidro e aço ao sucesso que gritava: "Eu atingi o pico na faculdade de negócios." Seu Tesla Model S estava na garagem subterrânea como um dedo do meio elétrico e arrogante para todos que dirigiam carros com motores de verdade. "Belo carro", Tony resmungou, passando a mão pela pintura impecável. Seria uma pena se algo acontecesse com ele. A garagem estava vazia, exceto pela viagem de ego automotivo de Derek e alguns outros veículos de luxo, pertencentes a pessoas que provavelmente usavam disrupção como verbo. Câmeras de segurança pontilhavam os cantos, mas Tony tinha pensado nisso. Balaclavas e uma rota que nos mantinha nos pontos cegos. "Tem certeza sobre isso?" Tony perguntou, pegando o celular para registrar nosso trabalho. "Uma vez que cruzarmos essa linha, não há como voltar a ser o cara legal." Pensei na nota de Laia, nos meses de mensagens secretas, no post de Derek no Instagram da semana passada. "Às vezes você tem que pegar o que quer." No Apologies de Winter Mindset. "O cara legal é o que me colocou nesta bagunça", eu disse, pegando o supé de cabra das mãos de Tony. Trabalhamos com a eficiência de uma equipe de boxes. Todos os 4 pneus, não rasgados, apenas esvaziados com parafusos estrategicamente colocados que causariam vazamentos lentos. O porta-malas recebeu uma surpresa especial: 3 quilos de entranhas de peixe da pescaria de fim de semana de Tony, selados em sacos que eventualmente se degradariam no calor. Supercola nas fechaduras das portas, porque nada diz bom dia como ficar preso do lado de fora do seu próprio carro. A resistência do PSD foi ideia de Tony, um cartão de visita da clínica de DSTs de Riverside, enfiado sob o limpador de para-brisa com uma nota escrita à mão. "Seus resultados do teste chegaram. Por favor, ligue imediatamente." "Acha que ele vai acreditar?" Tony perguntou, admirando nosso trabalho. "Cara como Derek, o ego dele é grande demais para considerar que ele possa estar limpo. Ele passará o dia todo imaginando qual conquista lhe deu o presente que continua dando." Estávamos de volta ao caminhão de Tony às 4h30. Adrenalina correndo em minhas veias como se eu tivesse acabado de terminar uma apresentação de televisão ao vivo. Pela primeira vez em meses eu me senti vivo. "Para onde agora?" Tony perguntou. "Murphy's Tavern. Preciso ter uma conversa com Megan." Murphy's era o tipo de bar decadente que abria cedo para os trabalhadores do turno e ficava aberto até tarde para essas pessoas que não tinham para onde ir. Às 5h da manhã, era frequentado por insônia, trabalhadores do terceiro turno e a ocasional melhor amiga de esposa infiel que se achava esperta. Megan estava sentada no extremo do bar, tomando um Cosmopolitan como se estivesse em um lounge sofisticado de Manhattan, em vez de um lugar onde o vinho da casa vinha com um rótulo de advertência. Ela olhou para cima quando entrei, seu rosto passando por surpresa, culpa e pânico mal disfarçado. "Jack, não esperava te ver aqui. Laia disse que você estava fora da cidade." Deslizei para o banco do bar ao lado dela. "Coisa engraçada sobre mentiras, Megan. Elas só são tão boas quanto as pessoas que as guardam." A bartender, uma mulher chamada Gwen, que servia bebidas e coletava segredos naquele lugar há 20 anos, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Gwen tinha o tipo de rosto que convidava confissões e a discrição para esquecê-las quando o preço era certo. "Não sei do que você está falando", disse Megan, mas sua mão tremia enquanto ela levantava a bebida. "Derek Monroe. Soa familiar? Cerca de uns 85, dirige um Tesla. Acha que é um presente de Deus para as mulheres. O cara que tem transado com minha esposa enquanto você fornecia álibis." O Cosmopolitan de Megan acabou no bar em vez de em sua boca. "Jack, eu nunca quis." "Salve isso." Sinalizei para Gwen pedir um whisky.
Não estou aqui para te fazer sentir culpada. Culpa é para pessoas com consciência. Estou aqui para te dar uma mensagem para Laia. Que mensagem? Me inclinei perto o suficiente para sentir o cheiro do perfume caro dela e a desesperança subjacente. Diga a ela que espero que o tapete de yoga dela seja a prova de fogo. Ela vai precisar dele. O rosto de Megan ficou branco. O que isso significa? Ela vai descobrir. Bati meu uísque e me levantei. Ah, e Megan, da próxima vez que quiser ajudar alguém a destruir um casamento, certifique-se de não estar fazendo isso em uma cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Gwen aqui tem te visto encontrar Derek toda terça-feira no último mês, não é, Gwen? Gwen poliu um copo com neutralidade estudada. Eu vejo muitas coisas. Lembro-me de ainda mais quando as pessoas são gentis comigo? Deixei uma nota de $20 no bar para o uísque e a conversa. Ao caminhar em direção à porta, Gwen me chamou. Jack, você pode querer saber. Derek está planejando algo para hoje à noite. Algum tipo de podcast ao vivo. Ele tem falado sobre isso a semana toda. Voltei-me. Que tipo de podcast? O tipo em que ele conta ao mundo sobre suas conquistas, nomes, detalhes, tudo. Diz que isso vai torná-lo famoso. O sangue nas minhas veias virou água gelada. Um podcast Tudo é Revelado. Derek não estava contente em roubar minha esposa. Ele queria me humilhar publicamente, transformar minha dor privada em seu entretenimento público. Que horas? Eu perguntei. 8h p.m. Transmitindo da estação de rádio da faculdade comunitária. Olhei para o rosto envelhecido de Gwen, vendo algo como simpatia em seus olhos. Por que você está me dizendo isso? Porque 20 anos atrás, meu marido fugiu com a secretária dele, me deixou com 2 filhos e uma hipoteca. Nunca tive minha chance de acertar as contas. Ela largou o copo que estava polindo. Considere esta minha vingança vicária. Do lado de fora de Murphy's, Tony esperava em seu caminhão, motor ligado. Então, como foi com a princesa do yoga? Mudança de planos? Mudança de planos, eu disse, subindo no banco do passageiro. Vamos invadir um podcast. A estação de rádio da faculdade comunitária era uma piada. 2 cômodos no porão do prédio de comunicação, equipamentos que pertenciam a um museu e isolamento acústico que não pararia um sussurro. Mas tinha algo que Derek precisava. Um sistema de streaming ao vivo e a legitimidade de uma instalação de transmissão real. Às 7h30, vimos Derek chegar com sua comitiva, Alexis, sua amiga aspirante a cineasta com uma câmera e outros 2 tech bros que pareciam ter saído de um comercial de startup. Eles estavam rindo, provavelmente já celebrando sua futura campanha de assassinato de caráter. Como entramos? Tony perguntou. Sorri, tirando minha carteira e extraindo um cartão que não usava há meses. Passe de estacionamento para professores. Fiz uma palestra convidada aqui no semestre passado sobre mídia e performance. Acontece que uma vez que você está no sistema, você está no sistema. O prédio estava quase vazio. Apenas algumas aulas noturnas e um zelador que acenou para nós como se pertencêssemos ali. Caminhamos até a estação de rádio onde a voz de Derek já ecoava pelas paredes finas. E foi aí que percebi que a esposa desse cara estava praticamente se jogando para mim. Quer dizer, o que eu deveria fazer? Dizer não? Risadas de sua audiência. Minhas mãos se fecharam em punhos. A melhor parte é que ele não tem ideia. O cara é completamente sem noção. Ainda pensa que é alguma celebridade porque esteve na TV há 15 anos. É quase triste realmente. Mais risadas. Pela pequena janela eu podia ver Derek mandando. Alexis gravando tudo. O outro cara pendurado em cada palavra de sua história de conquista. Então lá estou eu na cama deles, na cama dele, e ela me diz o quão melhor eu sou que o marido dela, como ele não consegue satisfazê-la, como ele é um fracasso como homem, como provedor, como tudo. E eu estou pensando, isso é fácil demais, quase entediante.
Foi aí que parei de ficar com raiva e comecei a ser tático. Derek queria se apresentar. Eu lhe daria uma performance que ele nunca esqueceria. A estação de rádio tinha uma entrada secundária, uma porta de incêndio que levava diretamente para a cabine de transmissão. A fechadura era mais antiga que toda a carreira de Derek, e Tony a abriu em 30 segundos. A parte mais engraçada é que ela deixou um presentinho para ele hoje à noite, um preservativo usado com um bilhete. Você consegue imaginar a cara dele quando ele encontrou? Entrei na cabine e a voz de Derek morreu no meio da frase. Seu rosto passou pelo mesmo ciclo que o de Megan. Surpresa, reconhecimento, pânico. Senhoras e senhores, eu disse, aproximando-me do microfone. Jack Kingsley aqui, e gostaria de corrigir algumas imprecisões na transmissão de hoje à noite. Derek se lançou para o seu microfone, mas Tony materializou-se atrás dele como um muro de tijolos com braços. Sente-se, Tech Boy, os adultos estão falando. Você não pode simplesmente, este é o meu programa. Derek gaguejou. Na verdade, é uma estação de acesso público financiada por impostos, o que significa que tenho tanto direito de estar aqui quanto você. Ajustei o microfone e olhei diretamente para a câmera de Alexis. Olá, pessoal. Para aqueles que estão sintonizando agora, eu sou o marido sem noção sobre o qual Derek tem falado. E nossa, tenho algumas histórias para compartilhar. O rosto de Derek ficou pálido. Você está cometendo um erro, Jack. Isso está sendo transmitido ao vivo. Milhares de pessoas estão assistindo. Estou contando com isso. Sorri para a câmera. Veja bem, Derek aqui pensa que é muito esperto. Pensa que enganou o ator idiota. Mas a coisa sobre atores é que somos muito bons em pesquisa. E Derek tem alguns segredos interessantes próprios. Tirei meu telefone, rolando para as capturas de tela que eu tinha tirado das contas de mídia social de Derek, seu LinkedIn, os registros financeiros de sua empresa que faziam parte de registros públicos. Por exemplo, você sabia que a startup de Derek está 3 meses atrasada no aluguel, ou que seu Tesla é alugado, não próprio, ou que ele tem usado dinheiro de investidores para financiar seu estilo de vida enquanto sua empresa queima dinheiro como um vício em cocaína. Derek tentou se levantar, mas a mão de Tony em seu ombro o manteve firmemente plantado. Isso são informações confidenciais. É registro público, gênio. Você só precisa saber onde procurar. Me inclinei para o seu microfone. Mas aqui está a minha parte favorita. Derek tem contado a todos que ele é algum tipo de conquistador sexual, certo? Bem, eu fiz uma pequena investigação em seu histórico de namoro. Acontece que nosso garoto Derek tem um tipo muito específico: mulheres casadas com maridos bem-sucedidos. O feed do chat na plataforma de streaming estava enlouquecendo. Os números de espectadores subiam centenas a cada minuto. Veja bem, Derek não quer realmente essas mulheres. Ele quer o que os maridos delas têm: sucesso, estabilidade, respeito. Coisas que você não pode comprar com o dinheiro do papai ou fingir com posts motivacionais no Instagram. Então ele mira em esposas que estão passando por dificuldades, as faz se sentirem especiais, então as usa para derrubar homens que realmente conquistaram algo. O rosto de Derek estava vermelho agora, suor pingando em sua testa. Você está mentindo. Você está apenas amargurado porque... Porque o quê? Porque minha esposa escolheu você. Eu ri e pareceu genuíno. Derek, minha esposa não te escolheu. Ela escolheu vingança contra mim, contra si mesma, contra a vida que construímos. Você foi apenas a arma que ela pegou, e honestamente ela poderia ter feito melhor. O cômodo ficou silencioso, exceto pelo zumbido do equipamento de transmissão. Até Alexis parou de gravar, sua câmera pendurada solta em suas mãos. Mas o que realmente me incomoda? Continuei, minha voz baixando para o tom íntimo que eu usava para o rádio noturno. Você achou que isso era sobre vencer.
Achou que era o macho alfa, o cara que conquista a garota e a glória. Mas você não é o herói dessa história, Derek. Você nem é o vilão. Você é apenas o outro homem em um casamento ruim. O personagem mais patético de todos. Levantei-me, olhando diretamente para Derek. Minha esposa queria me machucar, e ela usou você para fazer isso. Mas a coisa é, Derek, quando tudo isso acabar, quando o drama diminuir e a excitação passar, você ainda será você. Um playboy com uma empresa falida e um transtorno de personalidade. E eu ainda serei eu, um cara que sobreviveu a Hollywood, televisão em rede nacional e agora isso. Quem de nós você acha que está realmente ganhando? A plataforma de streaming mostrava mais de 2.000 espectadores agora. O chat era um borrão de comentários, reações, pessoas tomando partido. Ah, e mais uma coisa, eu disse voltando para o microfone. Derek, você pode querer verificar seu carro quando chegar em casa hoje à noite e talvez ligar para seu médico, sabe? Só para ter certeza. Saí da cabine, Tony me seguindo. Derek sentou-se paralisado em sua cadeira, seu grande podcast transformado em sua humilhação pública. Ao chegarmos ao corredor, pude ouvi-lo tentando salvar a situação. Aquele cara é obviamente instável, provavelmente perigoso. Você não pode acreditar em nada que ele diz. Mas o estrago estava feito. Pela manhã, clipes do podcast estariam por toda a sua mídia social. Derek Monroe, o Tech Bro conquistador, reduzido a um suado e gaguejante desastre por um ator fracassado com um programa de rádio. Se sente melhor? Tony perguntou enquanto caminhávamos para o caminhão dele. Estou chegando lá, eu disse. Mas ainda não terminamos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Laia. Que diabos você fez? Derek está em toda a internet. As pessoas estão me ligando no trabalho. Conserte isso agora. Digitei de volta. Apenas começando, querida. Espero que esteja pronta para o ato 2. A noite ainda era jovem e eu tinha um casamento para terminar de enterrar. Às 6 da manhã, eu estava entre os assuntos mais comentados em 3 plataformas de mídia social diferentes. Vingança Kingsley subia nas paradas mais rápido que uma música pop sobre coração partido. E os clipes do desastre do podcast de Derek tinham sido vistos mais de 50.000 vezes. Meu telefone não parou de tocar. Repórteres locais, podcasters, até mesmo um produtor de um talk show matinal em Boston. Aparentemente, a destruição pública de um casamento era boa para os índices de audiência. Mas a ligação que importava veio da detetive Linda Marsh, minha velha mola amiga do ensino médio, que escolheu a palmária na aplicação da lei em vez do show business. Uma decisão que parecia mais inteligente a cada dia. Jack, que diabos você está fazendo? A voz de Linda carregava sua autoridade de 15 anos usando um distintivo. Tenho 3 reclamações registradas contra você esta manhã. 3? Estou decepcionado. Eu estava mirando em pelo menos 5. Isso não é engraçado. Derek Monroe diz que você invadiu a estação de rádio. Sua amiga Alexis afirma que você os ameaçou. E sua esposa, em breve ex-esposa, diz que você a está perseguindo. Quer me contar seu lado antes que isso saia do controle? Eu estava sentado na minha cozinha, observando o nascer do sol através de janelas que emolduraram 10 anos de manhãs de casamento. A casa parecia diferente agora. Não como um lar, mas como um set de filmagem esperando para ser desmontado. Linda, você assistiu ao podcast? Metade do departamento assistiu ao podcast. Esse não é o ponto. Derek Monroe está tendo um caso de meses com minha esposa, documentando isso nas redes sociais e planejando transmitir detalhes íntimos sobre nosso casamento para seu entretenimento. Quando exatamente se defender se tornou ilegal? Silêncio do outro lado, depois a coisa da estação de rádio. Você invadiu? Usei meu passe de estacionamento para professores e entrei por uma porta destrancada em uma instalação pública durante o horário de funcionamento. Se isso é invasão,
Metade da faculdade comunitária ela é culpada. E as ameaças? Eu disse a ele para verificar o carro e ligar para o médico. Dadas as escolhas de estilo de vida dele, isso soa como conselho de saúde para mim. Outra pausa. Jack, não posso te proteger se você fizer algo estúpido. Essas pessoas estão procurando um motivo para te pintar como o ex-marido instável. Não lhes dê munição. Anotado. Mais alguma coisa? Sim, fora do registro. Derek Monroe está em nosso radar há algum tempo. Irregularidades financeiras, reclamações de ex-parceiros de negócios, alguns relatórios de maus tratos que nunca foram adiante. Se ele for estúpido o suficiente para continuar insistindo nisso, ele pode não gostar do que encontrarmos. Depois que Linda desligou, servi café e rolei pelo rastro das mídias sociais. A internet havia se dividido em acampamentos. Time Jack, o marido traído, revidando, e Time Derek, o empreendedor de sucesso sendo maltratado por um fracassado. Mas a seção de comentários contava uma história diferente. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de maridos infiéis. Homens falando sobre serem humilhados publicamente por ex-esposas. Pessoas que foram traídas por amigos, família, parceiros de negócios. Eu acidentalmente toquei em algo maior do que meu drama pessoal. Uma raiva coletiva contra ser tratado como lixo por pessoas que se achavam intocáveis. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Vi o podcast. A empresa de Derek nos deve 40 mil para nossa construtora. Posso ajudar em algo? Outra. Jack, aqui é Sarah do ensino médio. Derek me deu em cima no funeral do meu marido no ano passado. Continue lutando. E outra. Repórter local aqui tem informações sobre Derek que você pode achar interessantes. Café. Eu estava me tornando o centro de algo que não havia planejado. Um movimento de pessoas cansadas de serem pisoteadas por narcisistas arrogantes que tratavam a vida de outras pessoas como seu entretenimento pessoal. Mas antes que eu pudesse processar isso completamente, a campainha tocou. Através do olho mágico, vi Laia parada na minha varanda, parecendo que tinha dormido no carro. Sua fachada perfeita de executiva de RP estava rachada. Maquiagem borrada, cabelo desgrenhado, roupas de grife amassadas. Abri a porta. Bem, a viúva enlutada retorna à cena do crime. Precisamos conversar. Sua voz estava rouca, provavelmente de gritar com Derek a noite toda. Agora você quer conversar? Engraçado. Pensei que tínhamos coberto tudo no seu bilhete. Muito eloquente, aliás. Realmente capturou a essência do nosso casamento. Ela me empurrou para dentro de casa. Nossa casa, aquela que tínhamos reformado juntos, onde planejávamos envelhecer e morrer em poltronas reclináveis combinando. Você me humilhou, Jack. Meu chefe está fazendo perguntas. Meus clientes estão cancelando reuniões. As pessoas estão me olhando como se eu fosse um monstro. Estranho como isso funciona, não é? Ações tendo consequências, quase como se o universo tivesse um senso de justiça. Laia girou, e por um momento eu vi a mulher com quem eu tinha casado. Linda, apaixonada, viva de fúria. Você acha que isso é justiça? Destruir minha carreira porque seus sentimentos foram feridos. Meus sentimentos foram feridos. Eu ri e saiu mais forte do que pretendia. Laia, você me entregou um preservativo usado como um cartão de visita. Você deixou seu namorado transmitir detalhes íntimos sobre nosso casamento para estranhos. Você planejou tudo isso para causar danos psicológicos máximos, e você acha que eu sou quem foi longe demais. Isso foi diferente. Isso foi entre nós. Não, isso foi entre você, eu e a audiência de internet de Derek. Você tornou nosso assunto privado público no momento em que decidiu se tornar conteúdo para o pequeno show dele. Ela sentou no nosso sofá, aquele que tínhamos escolhido juntos em 3 lojas de móveis diferentes, porque ela não conseguia decidir entre bege e taupe. Agora parecia a evidência de uma cena de crime. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto, ela disse.
e por um segundo ela soou como a mulher que costumava rir das minhas piadas. O que você quis dizer, Laia, quando você começou a transar com Derek? Qual era o objetivo final quando você me deixou aquele bilhete? O que você achou que aconteceria? Que eu desapareceria silenciosamente? Que você me agradeceria pelo privilégio de ser traída? Eu pensei que você ficaria com raiva. Talvez tivéssemos uma briga, nos divorciássemos, seguiríamos com nossas vidas. Seguir para quê? Para o fundo de investimento de Derek e suas fantasias de startup. Você acha que ele vai se casar com você depois desse circo? O rosto dela ficou pálido. Ele me ama. Derek ama a ideia de você, a esposa troféu, a mulher bem-sucedida que o escolheu em vez de seu marido realizado. Mas amor, Laia, o homem transmitiu detalhes sobre a vida do seu ex para estranhos por entretenimento. Se isso é amor, você precisa de terapia, não de um advogado de divórcio. Sentei-me em frente a ela, estudando a Sojourner, a mulher com quem dividi a cama por 10 anos. Ela parecia menor agora, diminuída pelas consequências de suas escolhas. O que você quer de mim? Ela perguntou. Quero que você entenda o que fez, não apenas comigo, mas consigo mesma. Você tinha uma vida, Laia, uma boa vida. Talvez não perfeita, talvez não emocionante o suficiente para o seu gosto, mas real. E você a jogou fora por quê? Fotos no Instagram com um cara que te vê como uma conquista. Você não entende, você está fora de si há anos. As tentativas fracassadas de retorno, o emprego no rádio que não vai a lugar nenhum, a forma como você simplesmente aceitou a mediocridade. Eu precisava de algo mais. Então, você decidiu destruir tudo em vez de falar comigo sobre isso. Você teria ouvido? Realmente ouvido, não apenas feito piadas e mudado de assunto. A pergunta atingiu mais forte do que eu esperava, porque ela não estava totalmente errada. Eu estava apenas indo com o fluxo, tratando nosso casamento como um suéter velho e confortável, em vez de algo que precisava de atenção e cuidado. Talvez não, admiti, mas isso não justifica o que você fez. Havia 1000 maneiras de lidar com isso que não envolviam humilhação pública e guerra psicológica. E havia 1000 maneiras para você lidar com a noite passada que não envolviam destruir a reputação de Derek e a minha. Verdade. Eu poderia ter contratado um advogado, entrado com um divórcio, dividido nossos bens 50-50 e seguido em frente como um adulto civilizado. Me inclinei para a frente. Mas onde está a diversão nisso? Os olhos dela se arregalaram. O que isso significa? Significa, minha querida esposa, que você queria drama. Você queria excitação. Você queria ver o que aconteceria se você empurrasse o cara legal longe demais. Levantei-me. Parabéns, você está prestes a descobrir. Meu telefone tocou antes que ela pudesse responder. O identificador de chamadas mostrava a estação de rádio local. Jack Kingsley. Jack, é o Mike da estação. Temos recebido ligações a manhã toda sobre sua aparição no podcast. As pessoas querem ouvir mais. Como você se sentiria em fazer um programa especial hoje à noite? Seu lado da história? Sem filtros. Olhei para Laia, que me encarava com um alarme crescente. Que tipo de programa? Formato de ligação. Deixe as pessoas compartilharem suas próprias histórias sobre traição, vingança, revidar contra pessoas que acham que podem te pisar. Estamos pensando em A Última Resistência ou algo assim. Gosto disso. Que horas? 7:10 p.m. Nosso horário. Transmissão ao vivo pela internet. Vamos promover o dia todo. Perfeito. Estarei lá. Desliguei e sorri para Laia. Parece que voltei para o show business. Jack, por favor. Isso foi longe demais. Derek já está falando em me processar por difamação. E se você continuar insistindo, ele vai. Me processar por dizer a verdade? Traga. A descoberta vai ser um verdadeiro inferno para Derek quando começarmos a requisitar seus registros financeiros, suas mensagens de texto, seu histórico de namoro.
Ela se levantou, alisando a saia amassada como se estivesse tentando se recompor. Vou ficar na casa da minha irmã por um tempo até isso passar. Boa ideia, mas Laia, isso não vai passar. Isso está apenas começando. Depois que ela saiu, liguei para Tony. Como você se sente em ser co-apresentador de rádio? Depende. Vamos ser processados? Provavelmente, mas vamos nos divertir muito primeiro. Estou dentro. O que você precisa? Pesquise o negócio de Derek, seu histórico de namoro, sua presença nas redes sociais, tudo. Se vamos para a Amnerra, quero saber exatamente com quem estamos lutando. Considere feito. E Laia? Olhei em volta da casa vazia, para as fotos de casamento e memórias compartilhadas que agora pareciam evidências da vida de outra pessoa. Laia fez a escolha dela. Agora ela vai viver com as consequências. Enquanto Tony desligava, meu telefone vibrou com outra mensagem de um número desconhecido. Jack, aqui é Alexis, amiga de Derek da noite passada. Precisamos conversar. Tenho algo que você precisa ver. Fiquei encarando a mensagem, imaginando o que a amiga cineasta de Derek poderia querer me dizer. Então digitei de volta. Murphy's Tavern, 1 hora. O jogo estava mudando e eu finalmente estava pronto para jogar. Alexis não se parecia em nada com o que eu esperava. Em vez do estereótipo de cineasta hipster, ela era uma mulher de meia idade, profissionalmente vestida, com uma inteligência aguçada que me fez entender por que ela estava documentando as façanhas de Derek. Ela deslizou para o stand do outro lado de mim, em Murphy's, agarrando uma bolsa de laptop, como se contivesse segredos nucleares. Você não é o que eu esperava também, ela disse, estudando meu rosto. Derek te pintou como esse perdedor patético, mas você se saiu muito bem ontem à noite. Obrigado, acho. O que você queria me mostrar? Alexis abriu o laptop e inclinou a tela para mim. Estou filmando Derek há 3 meses. Começou como um documentário sobre jovens empreendedores, mas se tornou algo totalmente diferente. O vídeo mostrava Derek em seu condomínio conversando com alguém fora da câmera, provavelmente Alexis. Mas suas palavras fizeram meu sangue correr frio. A coisa sobre mulheres casadas é que elas são tão gratas pela atenção. Você as faz se sentirem especiais. Diga a elas que seus maridos não as apreciam e elas farão qualquer coisa. É como manipulação emocional 101. Outro clipe. Derek rindo com seus amigos Tech Bros. Eu tenho a esposa desse ator completamente fisgada. O cara não tem ideia. A melhor parte é que ela pensa que vou deixar minha vida confortável por ela. Como se. E então a arma fumegante. Derek falando diretamente para a câmera como se estivesse gravando uma confissão. Aqui está o plano. Laia vai deixar o preservativo com um bilhete. Ideia dela, na verdade, o que é perfeito, porque mostra a premeditação da parte dela. Então eu faço o podcast, conto a todos sobre o caso, faço ele parecer um idiota sem noção. Sua reputação é destruída, sua carreira no rádio acaba e Laia virá correndo para mim em busca de conforto. Exceto que até lá, eu já terei terminado com ela. Próxima conquista. Fiquei encarando a tela, processando o que acabara de ouvir. Ele planejou tudo. Piora. Alexis clicou em outro arquivo. Isso é de 2 semanas atrás. A voz de Derek novamente. Se o marido desconfiar ou tentar revidar, vamos alegar que ele é instável, talvez perigoso. Laia já concordou em dizer que ele a ameaçou. Com o histórico de RP dela e nosso alcance nas redes sociais, podemos destruir completamente a credibilidade dele, torná-lo inempregável. Jesus Cristo, a mais! Outro clipe. Derek e Laia juntos em seu condomínio. A beleza deste plano é que não estamos apenas acabando com seu casamento, estamos acabando com ele, sua carreira, sua reputação, seu futuro. Quando terminarmos, Jack Kingsley será um conto de advertência sobre o que acontece quando você não aprecia o que tem. Sentei-me no stand, minha mente girando. Isso não foi um caso que saiu do controle.
Foi uma campanha coordenada de destruição psicológica, planejada e executada com a precisão de uma operação militar. Por que você está me mostrando isso? Eu perguntei. Alexis fechou o laptop. Porque Derek é um sociopata e eu estava muito envolvida no documentário para perceber no início. Mas depois de ontem à noite, vendo ele entrar em pânico quando você virou o jogo, percebi que o que eu estava documentando não era ambição empreendedora, era comportamento predatório. O que você quer em troca? Permissão para usar tudo no meu filme. A manipulação de Derek, sua vingança, toda a história. Mas quero contá-la com verdade, mostrá-lo pelo que ele realmente é. Pensei nisso. Um documentário que expusesse os métodos de Derek poderia impedi-lo de fazer isso com outros casais. Acordo, mas quero cópias de tudo. Já gravei em um pendrive. Ela deslizou um pequeno dispositivo pela mesa. Jack, há algo mais. Derek não terminou. Ele está planejando algo para hoje à noite. Algum tipo de confronto público durante seu programa de rádio. Que tipo de confronto? Não sei os detalhes, mas ele tem feito ligações o dia todo. Algo sobre aparecer com provas de que você é instável e perigoso. Peguei o pendrive e me levantei. Deixe ele vir, estarei pronto. De volta para casa, passei a tarde me preparando para Gangolumrana. O pendrive continha horas de filmagem, as táticas de manipulação de Derek, seus planos para me destruir, sua crueldade casual com Laia e outras mulheres. Era uma aula magna de abuso narcisista documentada pelo próprio perpetrador. Mas o clipe mais danoso era Derek falando com o pai dele. Aparentemente, seu fundo fiduciário dependia da manutenção de uma imagem pública respeitável. Se suas tendências sociopatas se tornassem conhecimento público, o dinheiro do papai desapareceria. Liguei para Linda Marsh. Preciso te ver oficialmente. O que há de errado? Tenho evidências de conspiração para cometer difamação, maus tratos e possivelmente fraude. Você pode me encontrar na estação? 1 hora depois, sentei no escritório de Linda, observando-a revisar as filmagens de Alexis. Sua expressão escurecia a cada clipe. Isso é abuso psicológico premeditado. Ela disse finalmente. O planejamento, a coordenação, a intenção de destruir sua reputação e seu sustento. Provavelmente poderíamos fazer acusações criminais. O que você recomendaria? Honestamente, deixe-nos lidar com isso. Registre uma reclamação. Deixe o sistema funcionar. Derek Monroe está prestes a ter um dia muito ruim. E se eu quiser lidar com isso sozinho? Linda se recostou em sua cadeira. Então você não ouviu isso de mim, mas se alguém hipoteticamente usasse essa evidência para se defender de falsas acusações, isso estaria dentro de seus direitos legais. E se essa mesma pessoa hipoteticamente tornasse essa evidência pública para proteger outros potenciais sofredores, isso seria um serviço público. Hipoteticamente. Às 18h, cheguei à estação de rádio para encontrar uma multidão reunida do lado de fora. A notícia sobre o programa de hoje à noite havia se espalhado pelas mídias sociais e as pessoas estavam realmente aparecendo para assistir a uma transmissão de rádio, algo que não acontecia desde os anos 1940. Tony esperava no estacionamento com Wendy Murphys e cerca de 20 outras pessoas que eu reconheci da cidade. O que é tudo isso? Eu perguntei. Seu fã-clube? Gwen disse. Acontece que muitas pessoas estavam esperando alguém para enfrentar esses idiotas arrogantes como Derek Monroe. Você é tipo um herói popular agora. Ótimo, sem pressão. Dentro da estação, Mike, o diretor de programação, estava praticamente vibrando de excitação. Jack, temos mais de 500 pessoas inscritas para o streaming online e ele só começa em 1 hora. Esta é a maior audiência que já tivemos. Sentei-me na cabine de transmissão, testando o microfone e organizando minhas anotações. O pendrive estava sobre a mesa como uma arma carregada, esperando-se o momento certo. Exatamente às 19h,
Derek Monroe entrou pela porta da frente da estação de rádio com uma comitiva que parecia uma equipe jurídica corporativa. Laia estava com eles, usando óculos escuros em ambientes fechados e parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Showtime, eu disse no microfone enquanto a luz no ar acendia. Boa noite, pessoal. Aqui é Jack Kingsley e bem-vindos a A Última Resistência, um programa sobre revidar quando as pessoas acham que podem te pisar. As linhas telefônicas acenderam imediatamente. Chamadores compartilhando histórias de cônjuges infiéis, amigos traiçoeiros, empregadores que os tratavam como lixo. Mas eu podia ver Derek pela janela da cabine, andando como um animal enjaulado, esperando seu momento. Temos um convidado especial hoje à noite, continuei. Derek Monroe, o empreendedor de tecnologia que tem sido manchete por todas as razões erradas. Derek, você gostaria de entrar e contar seu lado da história? O Derek rompeu pela porta da cabine como se tivesse sido disparado de um canhão. Você tem certeza que sim? Quero contar meu lado. Este homem é um stalker, um criminoso e um perigo para a comunidade. Palavras fortes. Você pode apoiá-las? Tenho testemunhas. Tenho evidências. Este homem invadiu propriedade privada, me ameaçou e tem maltratado minha namorada. Sua namorada sendo minha esposa? Sua ex-esposa? Ela vai entrar com o divórcio amanhã e ela vai contar ao tribunal exatamente que tipo de homem você realmente é. Olhei para Laia, que estava parada na porta, parecendo que queria desaparecer. É verdade, Laia. Você vai contar ao tribunal que tipo de homem eu sou? Ela abriu a boca, depois a fechou, depois olhou para Derek em busca de orientação. Ela não tem que responder a você, disse Derek. Você perdeu esse direito quando decidiu se tornar um stalker. Escolha de palavras interessante. Tirei o pendrive. Falando em stalkers, tenho algumas filmagens que acho que nosso público acharia educativas. O rosto de Derek ficou branco. Você não pode, isso é privado. Na verdade, são evidências de conspiração criminosa, o que as torna de grande interesse público. Conectei o drive ao computador. Senhoras e senhores, apresento Derek Monroe em suas próprias palavras. O primeiro clipe tocou pelos alto-falantes da estação de rádio e foi transmitido ao vivo para centenas de espectadores online. A voz de Derek, clara e inconfundível, explicando seu plano de manipular mulheres casadas por esporte. Isso foi tirado de contexto, Derek gaguejou. Sério, vamos tentar este. O segundo clipe tocou. Derek rindo sobre destruir minha reputação e carreira. Pelo terceiro clipe, Derek chamando Laia de idiota útil que seria descartada assim que ele terminasse com ela. Laia havia tirado os óculos escuros e eu podia ver lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Desligue, Derek exigiu. Isso é ilegal. Vou ligar para meu advogado. Por favor, faça. Tenho certeza que ele adorará representar um cliente cuja conspiração criminosa está documentada em vídeo de alta definição. Derek se lançou para um computador, mas Tony materializou-se na porta, como um anjo vingador. Eu não faria isso se fosse você. Isso é maus tratos. Isso é justiça, eu disse no microfone. Senhoras e senhores, vocês acabaram de ouvir uma aula magna em abuso psicológico. Derek Monroe não apenas trai mulheres casadas, ele destrói sistematicamente suas vidas e as vidas de seus maridos por entretenimento. As linhas telefônicas estavam enlouquecendo. O chat online era um borrão de indignação e apoio. E Derek Monroe, o confiante empreendedor de tecnologia que pensava que poderia destruir pessoas por diversão, estava tendo um colapso completo no rádio ao vivo. Querem saber que tipo de homem eu sou? Eu perguntei, olhando diretamente para Derek. Eu sou o tipo de homem que revida quando alguém tenta destruir sua vida. Eu sou o tipo de homem que protege outras pessoas de predadores. E eu sou o tipo de homem que não deixa valentões vencerem.
Derek estava recuando em direção à porta agora, sua equipe jurídica já saindo. Isso não acabou, ele disse. Você está certo, eu respondi. Não acabou porque amanhã de manhã, cópias dessas filmagens irão para todas as emissoras de notícias locais, todas as plataformas de mídia social e o escritório de advocacia do seu pai. Como você acha que o papai vai se sentir quando descobrir que seu playboy tem um sociopata documentado? O rosto de Derek foi de branco a verde. Ele se virou e correu. Laia ficou na porta por um longo momento, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sinto muito, ela disse finalmente. Eu sei que sente, mas desculpas não consertam o que você fez. Ela assentiu e seguiu Derek para fora da porta. O show continuou por mais 1 hora com chamadores compartilhando suas próprias histórias de revidar contra valentões e abusadores. Mas a verdadeira vitória foi assistir Derek Monroe, o homem que pensou que poderia destruir pessoas por entretenimento, fugir como o covarde que ele sempre foi. Ao encerrar, olhei pela janela da cabine para a multidão de apoiadores ainda reunidos do lado de fora. Pela primeira vez em meses, me senti eu mesmo novamente. Não o sofredor da crueldade de outra pessoa, mas o protagonista da minha própria história. A guerra ainda não tinha acabado, mas a batalha definitivamente estava vencida. A manhã seguinte trouxe consequências como um dilúvio bíblico. O fundo fiduciário de Derek foi congelado, aguardando uma investigação de caráter. Sua startup perdeu 3 grandes investidores antes do meio-dia. As notícias locais haviam repercutido a história e, à noite, ela se tornou nacional. Golpe sociopata de tech bro exposto por vingança brilhante de ator fracassado. Eu estava tomando café na minha cozinha quando Linda Marsh ligou. Jack, você precisa ver as notícias. Liguei a televisão para encontrar Derek Monroe sendo levado algemado do lado de fora de seu prédio de condomínio. Não preso, apenas fugindo da cidade com os pertences que cabiam em uma mala. O que aconteceu? Acontece que seu amigo Derek tinha mandados em 2 outros estados, esquemas semelhantes, outros sofredores. O FBI o procurava há 8 meses. Você está brincando. Fraude, roubo de identidade, perseguição. Esse cara está aplicando o mesmo golpe há anos. Alvejar casais bem-sucedidos e casados, seduzir a esposa, destruir o marido. Então, desaparecer quando as coisas ficam muito quentes. Você, por acaso, é o primeiro sofredor que revidou efetivamente. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha. Então Laia não foi a primeira dele, nem perto. Encontramos evidências de pelo menos 6 outros casais nos últimos 3 anos. Sempre o mesmo padrão: manipulação psicológica, humilhação pública, destruição financeira. Sua exposição provavelmente salvou 1 dúzia de outros casamentos. Depois que Linda desligou, sentei na minha casa vazia processando a magnitude do que havia acontecido. Laia não apenas me traiu, ela havia sido cúmplice de um vigarista profissional que se especializava em destruir famílias com fins lucrativos. Isso não desculpava o que ela havia feito, mas explicava. Meu telefone tocou, o número de Laia. Vi as notícias, ela disse sem preâmbulo. Onde você está? Na casa da minha irmã. Jack, preciso que você saiba que nunca quis que chegasse a esse ponto. Ele me disse que você não me amava mais, que você estava planejando me deixar de qualquer maneira. Ele disse que estava me protegendo de ser abandonada. Manipulação clássica. Faça o sofredor pensar que está sendo resgatado em vez de explorado. Eu sei disso agora, mas na época parecia real. Ele parecia real. Olhei em volta da cozinha onde tínhamos compartilhado 10 anos de café da manhã. Vinho à noite e o silêncio confortável de pessoas que se conheciam completamente. O que você quer, Laia? Quero voltar para casa, quero tentar consertar isso. É tarde demais para isso. É mesmo? Éramos bons juntos, Jack. Antes de Derek. Antes de tudo desmoronar, éramos felizes. Não podemos tentar voltar a isso? Pensei nisso.
Realmente pensei nisso. A mulher com quem eu tinha casado ainda estava lá em algum lugar, sob os danos que Derek havia infligido. Talvez pudéssemos reconstruir. Talvez o amor fosse mais forte que a traição. Então me lembrei do preservativo na minha mão, do bilhete na mesinha de cabeceira, dos meses de mentiras e manipulação, do planejamento, da crueldade, da forma como ela me olhava como se eu fosse patético por não ver o que estava acontecendo. Não, eu disse. Não podemos. Jack, por favor. Laia, você não apenas me traiu. Você participou de um plano para destruir minha vida para o entretenimento de outra pessoa. Você ia alegar que eu te ameaçava. Você ia ajudá-lo a arruinar minha carreira, minha reputação, meu futuro. Isso não é um erro. Isso é uma escolha. Silêncio do outro lado. Derek pode ter te manipulado para o caso, mas ninguém te forçou a ser cruel sobre isso. Ninguém te fez me deixar aquele bilhete. Ninguém te fez concordar em me destruir. Você fez isso porque alguma parte de você queria. Isso não é verdade, é? Você disse que eu estava fora de mim há anos. Talvez você esteja certa. Talvez eu não tenha sido o marido que você precisava. Mas em vez de falar comigo sobre isso, em vez de tentar consertar nosso casamento ou pedir o divórcio, você escolheu incendiar tudo e dançar nas cinzas. Mais silêncio. Vou entrar com o divórcio amanhã. Continuei. Você pode ficar com a casa, metade dos bens, o que quiser, mas eu desisti do casamento, da drama, de fingir que o amor é suficiente para superar a crueldade deliberada. Então é isso. 10 anos e você está simplesmente indo embora? Não, Laia. Você foi embora 10 anos, eu estou apenas finalmente aceitando. Desliguei e sentei no silêncio da minha casa vazia. Lá fora, Stanley estava cortando a grama, provavelmente decepcionado que o show tinha acabado, mas não tinha acabado. Não ainda. Naquela noite, Murphy's Tavern deu uma celebração improvisada. Metade da cidade apareceu para brindar ao herói, local que derrubou o grande e mau Techbro. Gwen manteve as bebidas fluindo. Tony contou versões cada vez mais exageradas de nosso vandalismo de carros à meia-noite. E me vi no centro das atenções como o protagonista que eu sempre quis ser. Discurso! Alguém gritou. Discurso! Discurso! Levantei-me, olhando para os rostos das pessoas que me viram cair de celebridade menor, para radialista local, para perdedor, para herói popular em uma semana. Não sou bom em discursos, eu disse. Sou melhor em diálogos, então deixe-me apenas dizer isto. Às vezes a vida te coloca como o sofredor, às vezes você é o alívio cômico, às vezes você é o cara que conquista a garota e às vezes você é o cara que perde tudo. O bar ficou em silêncio. Mas de vez em quando, se você tiver sorte, for esperto e estiver apenas com raiva o suficiente, você se torna o cara que revida, o cara que diz chega, o cara que se recusa a deixar os valentões vencerem. Aplausos irromperam por toda a sala. Derek Monroe pensou que poderia destruir minha vida para entretenimento. Ele pensou que eu me curvaria e aceitaria porque é o que os caras legais fazem. Bem, Derek aprendeu algo esta semana. Os caras legais terminam em último, mas os caras maus nem sempre terminam. Mais aplausos. Então um brinde a revidar, um brinde a defender a si mesmo e um brinde a todos os Derek Monroes do mundo aprendendo que ações têm consequências. Levantei meu copo. Para a última resistência. Para a última resistência. A multidão rugiu de volta. Enquanto a celebração continuava ao meu redor, saí para tomar um ar. A noite de Massachusetts estava fresca e clara, cheia de possibilidades que eu não via há anos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Jack, aqui é Rebecca do Channel 7 News. Gostaríamos de te oferecer um segmento semanal, Revidando com Jack Kingsley. Interessado? Outra mensagem. Jack, aqui é David da Beacon Publishing. Queremos discutir um acordo de livro sobre sua experiência. Quando podemos conversar? E outra.
Sr. Kingsley, aqui é Sarah, da William Morris Agency. Representamos vários podcasters interessados em sua história. Por favor, ligue. Fiquei encarando as mensagens, percebendo que meu desastre pessoal havia, de alguma forma, se tornado minha ressurreição profissional. O ator fracassado estava subitamente em demanda novamente, não por seu sucesso passado, mas por sua coragem presente. Dentro de Murphy's, a celebração atingia proporções épicas. Alguém havia conectado seu telefone ao sistema de som e estava tocando clipes dos vídeos de confissão de Derek. A multidão ria e aplaudia a cada revelação de seu comportamento sociopata. Tony apareceu ao meu lado com 2 cervejas. Então, Kezu, o que vem a seguir? Não sei. Pela primeira vez em anos, eu realmente não sei. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Não, concordei. Ficamos ali em silêncio confortável, observando pela janela enquanto nossos amigos e vizinhos celebravam a queda de um homem que pensou que poderia destruir pessoas por esporte. Ei, Jack. Sim. Sabe aquela coisa que você disse sobre os caras legais terminarem em último? E daí? Tony sorriu. Acho que você provou que isso está errado. Os caras legais não terminam em último, eles apenas terminam de forma diferente. Olhei para meu amigo mais antigo, este homem que me ajudou a vandalizar um carro, invadir um podcast e documentar a queda de um sociopata, e percebi que ele estava certo. Eu não era o mesmo cara legal que havia encontrado um preservativo na cama uma semana atrás. Eu era algo novo, alguém que aprendeu que gentileza e força não eram mutuamente exclusivas, que você poderia ser decente sem ser um capacho, que às vezes a melhor vingança era simplesmente recusar-se a ser um sofredor. Derek Monroe havia partido, provavelmente aplicando outro golpe em outra cidade. Laia estava entrando com o divórcio e tentando reconstruir uma vida que ela ajudou a destruir. E eu estava do lado de fora de um bar decadente no interior de Massachusetts, recebendo ofertas de editoras e produtores de televisão que queriam ouvir minha história. Não era o final que eu planejava quando tudo começou, era melhor. Dentro de Murphy's, alguém começou a cantar. Jack, Jack, Jack. Terminei minha cerveja, endireitei os ombros e voltei para minha celebração. Afinal, o show tem que continuar, e pela primeira vez em anos eu estava pronto para meu close-up. #epílogo. 6 meses depois, a turnê do livro estava terminando, e eu estava de volta a Massachusetts para a leitura final. A última resistência, Como Eu Revidei e Venci, passou 12 semanas na lista de best-sellers, gerou um acordo para um documentário da Netflix e lançou um podcast semanal que foi baixado por milhões. Derek Monroe foi preso na Flórida, aplicando o mesmo golpe em um casal aposentado em Miami. Ele estava aguardando julgamento por acusações federais de fraude. Seu fundo fiduciário foi permanentemente revogado, e seu pai o deserdou publicamente em uma declaração que se tornou um momento viral por si só. Laia mudou-se para a Califórnia, onde estava trabalhando para uma organização sem fins lucrativos que ajudava vítimas de abuso doméstico. Falamos uma vez desde que o divórcio foi finalizado. Uma breve conversa civilizada onde ela me agradeceu por expor Derek antes que ele pudesse destruir mais famílias. Não foi perdão, mas foi encerramento. A leitura foi na mesma faculdade comunitária onde Derek planejou seu podcast Tudo é Revelado. O auditório estava lotado e a sessão de perguntas e respostas se estendeu porque as pessoas continuavam compartilhando suas próprias histórias de revidar contra valentões, abusadores e narcisistas. Última pergunta, eu disse, apontando para uma jovem na primeira fila. Sr. Kingsley, você se arrepende de como lidou com a situação? Acha que foi longe demais? Pensei nisso. Realmente pensei nisso. A pergunta foi feita dezenas de vezes durante a turnê e minha resposta evoluiu. Penso muito nisso, eu disse finalmente. E aqui está o que concluí. Lamento que tenha sido necessário. Lamento que Derek Monroe fosse o tipo de pessoa que destruía famílias por entretenimento.
Lamento que minha esposa fosse vulnerável à manipulação dele. Lamento que nosso casamento tenha terminado da maneira que terminou. O auditório estava em silêncio. Mas me arrependo de ter revidado. Me arrependo de me recusar a ser um sofredor. Me arrependo de expor um predador que estava machucando outras pessoas? Não me arrependo disso. Aplausos encheram a sala. A coisa sobre valentões é que eles contam com seus sofredores sendo educados demais, com medo demais ou quebrados demais para revidar. Eles contam conosco sendo legais enquanto destroem nossas vidas. Bem, às vezes ser legal não é suficiente. Às vezes você tem que estar disposto a sujar as mãos para se proteger e proteger as pessoas que você ama. Mais aplausos. Mas aqui está a parte importante. Revidar não significa se tornar eles. Significa recusar-se a deixá-los vencer. Significa defender a si mesmo sem perder sua humanidade. Significa ser forte o suficiente para dizer chega e esperto o suficiente para fazer isso legalmente. Após a leitura, assinei livros e apertei mãos, e ouvi histórias de pessoas que encontraram coragem para enfrentar seus próprios Derek Monroes. Uma mulher que expôs seu sócio de negócios que desviava fundos. Um homem que revidou contra uma ex-namorada stalker. Um adolescente que gravou seus valentões e conseguiu que eles fossem expulsos. Cada história era diferente, mas todas tinham o mesmo tema. Pessoas comuns encontrando coragem extraordinária quando empurradas longe demais. Enquanto a multidão diminuía, notei uma figura familiar esperando perto da saída. Tony Russo, usando um terno que provavelmente custava mais que seu caminhão. "Olha você, todo chique-se", eu disse. "Olha você, autor best-seller. Quem diria?" Caminhamos juntos para o estacionamento. Passamos pelo local onde o Tesla de Derek costumava ficar antes de enchermos com entranhas de peixe e esvaziarmos seus pneus. "Então, o que vem a seguir?" Tony perguntou. "Acordo de filme, série de televisão, campanha presidencial? Engraçado você perguntar." Tirei meu telefone e mostrei a ele o e-mail que havia recebido naquela manhã. "A Netflix quer transformar o livro em uma minissérie. Eles estão perguntando se quero interpretar a mim mesmo. O ator fracassado se torna o rei do retorno. Eu amo isso. Há apenas um problema. Eles querem escalar alguém para te interpretar." "Interessado em ser um consultor?" Tony sorriu. "Desde que coloquem alguém bonito para me interpretar." Ficamos ali no estacionamento onde toda essa aventura havia começado. 2 homens de meia idade que aprenderam que nunca é tarde demais para ser o herói de sua própria história. "Sabe qual é a melhor parte?" eu disse. "O quê?" Derek pensou que estava escrevendo nossa história. Pensou que era o diretor, o produtor, a estrela. Pensou que éramos apenas personagens coadjuvantes em sua narrativa. E em vez disso, ele se tornou um conto de advertência em nossa história. Tony riu. Justiça poética, o melhor tipo. Enquanto caminhávamos para nossos carros, senti meu telefone vibrar com uma mensagem de texto. Por um breve segundo, meu coração deu um pulo. Velhos hábitos morrem difícil. Mas não era Laia, nem Derek, nem outra crise exigindo minha atenção. Era para meu agente literário. "Jack, acabei de falar com Hollywood. Eles querem opcionar sua história para um grande filme. Você está pronto para ser uma estrela de cinema novamente?" Olhei para o céu de Massachusetts, claro e cheio de estrelas que eu havia esquecido de notar durante os meses sombrios do colapso do meu casamento. Então digitei de volta. "Estou pronto para os que vier a seguir", porque essa foi a verdadeira lição do último ano. Não que a vingança fosse doce ou que a justiça sempre prevalecesse, mas que você nunca sabia do que era capaz até que alguém te empurrasse o suficiente para descobrir. Derek Monroe tentou destruir minha vida e, em vez disso, me deu uma vida melhor. Ele quis me tornar o vilão de sua história e, em vez disso, eu me tornei o herói da minha. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar, é melhorar.
E às vezes, quando você é corajoso o suficiente para revidar contra pessoas que acham que podem te pisar, você descobre que é mais forte do que jamais imaginou. Entrei no meu carro e dirigi para casa pelas ruas tranquilas da cidade que me viu cair e me ajudou a me levantar novamente. Amanhã traria novos desafios, novas oportunidades, novos capítulos em uma história que eu finalmente estava escrevendo para mim mesmo. Mas hoje à noite eu era apenas Jack Kingsley, ex-estrela de sitcom, atual autor best-seller e o homem que aprendeu que às vezes a última resistência é realmente o primeiro passo para algo melhor.